Ele levou a nova namorada para um jantar de luxo. Então viu sua ex-esposa grávida, sentada sozinha. Ele se aproximou para falar com ela, e o que aconteceu depois, ninguém acreditou. O ar de Balneário Camboriú naquela noite de verão era uma promessa de perfeição. Felipe Montenegro sentia isso na brisa salgada que subia do mar e se misturava ao perfume caro que emanava dos restaurantes e lojas de luxo da Avenida Atlântica. Ao seu lado, Lívia, com seus cabelos loiros esvoaçando suavemente, era a personificação dessa mesma promessa. Uma beleza fresca, descomplicada, um futuro que ele acreditava ter escolhido e merecido. Ela era a antítese do seu passado, ou pelo menos era o que ele gostava de pensar. Subiram pelo elevador panorâmico do edifício icônico e a cidade se desdobrou abaixo deles como um tapete de luzes cintilantes. O terraço do mar não era apenas um restaurante, era uma declaração de status, um lugar onde o sucesso era servido como prato principal. Felipe sentia o olhar de admiração de Lívia enquanto o maître os conduzia à melhor mesa, aquela com a vista mais deslumbrante para a orla iluminada. Ele havia reservado com semanas de antecedência um gesto calculado para impressionar, para solidificar a imagem do homem que tinha o mundo aos seus pés. Felipe, isto é inacreditável, disse Lívia, seus olhos brilhando mais que as luzes da cidade. É o lugar mais lindo que já vi. Ele sorriu, um sorriso ensaiado que usava em reuniões de negócios para fechar contratos milionários. Você merece o melhor, Lívia. E por um instante, ele quase acreditou nas próprias palavras. Estava construindo uma nova vida, peça por peça, sobre as ruínas da antiga. Uma vida mais leve, sem as cobranças e as sombras que haviam consumido seu casamento. O sommelier aproximou-se e Felipe pediu o champanhe mais caro da carta sem sequer olhar o preço. Era um brinde ao novo, ao recomeço. Lívia ria de algo que ele disse, uma piada sem graça que soou genial no ambiente sofisticado. Ele levantou a taça, o cristal tilintando contra a dela, e foi nesse exato momento, enquanto o mundo parecia se alinhar à sua vontade, que ele a viu. Do outro lado do salão, sentada em uma mesa discreta perto da janela, estava Gabriela. O tempo pareceu congelar. O riso de Lívia se tornou um zumbido distante. O sabor do champanhe virou cinzas em sua boca. Não era apenas Gabriela. Era uma versão dela que ele não reconhecia e, ao mesmo tempo, conhecia intimamente. Havia uma serenidade em seu rosto, uma calma que ele raramente via quando estavam juntos. Mas não foi isso que fez o chão desaparecer sob seus pés. Gabriela estava grávida. Visivelmente, inegavelmente grávida. A mão dela repousava sobre a barriga proeminente com uma naturalidade que era ao mesmo tempo bela e devastadora. Ela estava sozinha, mas não parecia solitária. Pelo contrário, parecia completa, um universo contido em si mesma. E ela sorria, um sorriso sutil, enquanto olhava para a dança das luzes na praia lá embaixo. Um sorriso que não era para ninguém além dela mesma. Felipe sentiu uma pontada aguda no peito, uma mistura de choque, ciúme e algo mais profundo, algo que ele não ousava nomear. Arrependimento. Quantas vezes ela havia lhe falado sobre isso? Sobre o desejo de ter um filho, de construir uma família de verdade, para além dos apartamentos de luxo e das viagens de negócios. E quantas vezes ele havia adiado, dado desculpas, dito que ainda não era a hora, que a empresa precisava dele, que o sucesso exigia sacrifícios. Ele via agora, com uma clareza brutal, que o sacrifício não tinha sido dele. Tinha sido dela. Felipe, está tudo bem? A voz de Lívia o trouxe de volta à realidade. Você ficou pálido de repente, viu um fantasma? Ele forçou um sorriso, sentindo os músculos do rosto repuxarem. Não, claro que não. Apenas me distraí com a vista.
Mas seus olhos traidores voltaram a buscar a figura de Gabriela. Ela não o tinha visto. E essa indiferença doía mais do que qualquer acusação. Para ela, ele parecia não existir naquele salão, naquela cidade, talvez naquele mundo. Ele, Felipe Montenegro, o empresário de tecnologia que todos admiravam, o homem que acreditava controlar cada aspecto de sua vida, sentiu-se subitamente pequeno, insignificante. Ali estava sua ex-esposa, a mulher cujo maior sonho ele havia negligenciado, realizando esse sonho sem ele, e ela parecia feliz, genuinamente feliz. A constatação o atingiu como uma onda gelada. Talvez o obstáculo para a felicidade dela não fosse a falta de um filho, mas a presença dele. A noite perfeita havia se estilhaçado. O luxo ao seu redor pareceu subitamente oco, a companhia de Lívia, superficial. Cada detalhe do ambiente, que antes representava sua vitória, agora parecia zombar de sua perda. O jantar transformou-se numa tortura silenciosa. Cada garfada era um esforço hercúleo, cada sorriso para Lívia, uma máscara que pesava 1 tonelada. Felipe tentava se concentrar na conversa fiada, nos planos dela para o fim de semana, na forma como a luz das velas dançava em seus olhos, mas era inútil. Sua atenção era um ímã poderoso, irresistivelmente atraído para a mesa do outro lado do salão. Ele a observava de soslaio. Cada movimento de Gabriela era um pequeno golpe em seu peito. A inquietação dentro dele crescia como uma maré, uma agitação febril que tornava o ar do restaurante rarefeito, sufocante. Ele não aguentaria. Não conseguiria passar a noite inteira ali, a poucos metros da mulher que carregava o maior segredo de sua vida, fingindo que nada estava acontecendo. A necessidade de saber, de confrontar a realidade que o esbofeteara, era mais forte que qualquer convenção social, mais forte que a presença da mulher à sua frente. "Lívia, me desculpe por um instante", ele disse, a voz mais rouca do que pretendia. "Preciso ir ao toalete." Ela assentiu, o sorriso compreensivo, alheia ao terremoto que o abalava. Felipe se levantou, sentindo as pernas estranhamente instáveis, como se pertencessem a outro homem. Ele não foi em direção ao toalete. Com o coração martelando contra as costelas, ele traçou um caminho discreto entre as mesas, o som abafado do restaurante se tornando um zumbido em seus ouvidos. Cada passo em direção a Gabriela era um passo para dentro de um abismo. Ela o viu quando ele estava a apenas alguns metros de distância. O sorriso sereno em seu rosto não vacilou, mas seus olhos, aqueles olhos castanhos que ele conhecia tão bem, perderam o brilho distante. Uma sombra de reconhecimento passou por eles, seguida por uma frieza polida, uma barreira invisível que se ergueu instantaneamente. "Felipe!" ela disse, o nome dele soando estranho em sua boca, como uma palavra de uma língua esquecida. Não havia surpresa em sua voz, apenas uma constatação resignada. "Gabriela", ele respondeu, parando ao lado da mesa dela. Sentia-se um intruso, um fantasma invadindo uma cena sagrada. Ele olhou para a barriga dela, a prova viva de um mundo novo que florescera sem ele. A pergunta queimava em sua garganta, desesperada para sair, mas ele não sabia como formulá-la. Eu não sabia." Ela pousou os talheres delicadamente ao lado do prato. Seus movimentos eram lentos, deliberados, como se cada gesto fosse pensado para demonstrar o controle que ele havia perdido. "Não havia razão para você saber", ela respondeu a voz baixa, mas firme como aço. "Nossas vidas seguiram caminhos diferentes." "Caminhos diferentes?" Ele repetiu, a incredulidade vazando em seu tom. "Gabriela, nós fomos casados por 8 anos. Você está..." Ele gesticulou impotente na direção da barriga dela. "Isso não é um caminho diferente, é um universo novo. E você está sozinha." Foi então que a máscara de polidez dela rachou, apenas por um segundo.
Um lampejo de dor antiga, de mágoa profunda, brilhou em seus olhos antes de ser novamente encoberto pela reserva. Eu não estou sozinha, Felipe. Estar sem você não significa estar sozinha. É uma distinção que você nunca conseguiu entender. A frase o atingiu com a força de um soco. Ela estava certa. Para ele, a solidão sempre foi a ausência de alguém. Para ela, talvez a solidão fosse a presença da pessoa errada. Eu preciso saber, ele insistiu, a voz baixando para um sussurro urgente, inclinando-se ligeiramente para que apenas ela pudesse ouvir. É meu? Gabriela o encarou e pela primeira vez naquela noite, ele viu a mulher que amou e perdeu. Viu a força, a teimosia, mas também a vulnerabilidade que ela sempre tentou esconder. Ela respirou fundo, a mão voltando a repousar protetoramente sobre o ventre. Isso importa agora? Ela perguntou, a voz carregada de um cansaço que parecia vir de anos de decepções acumuladas. Importou quando eu implorei para tentarmos. Importou em todas as noites que eu chorei, porque nosso apartamento parecia um mausoléu de luxo, frio e sem vida. Importou quando você cancelou nossas férias para fechar mais um contrato, dizendo que o futuro da empresa era mais importante que o nosso. Cada pergunta era uma faca que se cravava mais fundo em seu peito, revirando a culpa que ele tentara enterrar sob camadas de sucesso e novas conquistas. Ele não tinha resposta. Qualquer desculpa soaria patética, qualquer justificativa, uma mentira. Minha vida, Felipe, ela continuou, a voz recuperando a firmeza cortante. E a vida que estou carregando aqui não são mais da sua conta. Você fez a sua escolha há muito tempo, quando escolheu a si mesmo, seu trabalho, suas ambições. Agora, por favor, me deixe em paz e volte para a sua companhia. Você está estragando o meu jantar. A frieza final daquelas palavras o paralisou. Estragando o seu jantar. Era tão banal, tão definitivo. Ela o reduziu a um mero incômodo, um contratempo em sua noite tranquila. Abalado, humilhado, ele recuou. Não havia mais nada a ser dito. A porta que ele tentou forçar estava trancada, e a chave, ele percebeu, havia sido jogada fora há muito tempo. Ele voltou para sua mesa como um autômato. Lívia o olhou com preocupação. Você demorou. Está tudo bem mesmo? Parece que viu uma assombração. Felipe olhou para o rosto jovem e esperançoso dela e sentiu uma onda de náusea. Ele estava vivendo uma farsa. Sim, mentiu ele, a palavra arranhando a garganta. Uma assombração é uma boa definição. O resto da noite foi um borrão. Ele mal tocou na comida, respondeu em monossílabos, a mente girando em torno da conversa, da frieza de Gabriela, da imagem dela, grávida e inalcançável. Ele pagou a conta exorbitante e eles saíram, deixando para trás o cenário de seu fracasso. No elevador, Lívia tentou pegar sua mão, mas ele a manteve no bolso, um gesto pequeno, mas que criou um abismo entre eles. Ele não podia mais fingir. A noite perfeita havia se revelado um pesadelo, e ele percebeu, com uma clareza aterrorizante, que o fantasma que vira não era Gabriela, era o fantasma do homem que ele poderia ter sido e da família que ele havia destruído antes mesmo que ela tivesse a chance de nascer. A porta do apartamento de luxo se fechou atrás dele, com um clique suave, mas o som ecoou em sua mente como a batida de uma porta de cofre, selando-o dentro de sua própria prisão dourada. Lívia havia ficado em seu próprio apartamento, sentindo a muralha de gelo que ele ergueu ao seu redor. A desculpa foi uma dor de cabeça, uma mentira fraca que ela aceitou com uma resignação que o fez sentir-se ainda pior. Ele estava sozinho agora, exatamente como Gabriela o acusou de nunca entender o que era. E no silêncio opressor da sala de estar, com a vista panorâmica de Balneário Camboriú, que antes o enchia de orgulho, agora parecendo uma testemunha silenciosa de seu vazio, as memórias vieram.
não vieram como um riacho suave, mas como uma inundação, uma barragem que se rompeu e o afogou em imagens e sons do passado. Ele se despiu do terno caro, a armadura do empresário bem-sucedido, e ficou ali, no meio da sala, apenas Felipe, um homem assombrado. O rosto de Gabriela no restaurante, frio e distante, dissolveu-se, dando lugar a outros rostos dela, de outros tempos. Ele se viu transportado para o início do casamento. Lembrou-se do riso dela, um som que preenchia cada canto do primeiro apartamento deles, bem menor, mais simples, mas infinitamente mais vivo que o atual. Lembrou-se de como ela o apoiava, acreditando em sua visão para a empresa de tecnologia, quando ainda era apenas um sonho rabiscado em guardanapos. Ela era seu alicerce, a força silenciosa por trás de sua ascensão meteórica, e ele, em sua escalada, esqueceu-se de olhar para baixo, para a fundação que estava rachando sob o peso de sua ambição. A imagem mudou. Agora ele estava em seu escritório em casa, tarde da noite, o brilho da tela do laptop iluminando seu rosto. Gabriela apareceu na porta, vestindo um hobby de seda, o cabelo preso de um jeito casual que ele costumava adorar. "Felipe, vem pra cama", ela disse, a voz suave, um convite. Ele nem sequer levantou os olhos. "Só mais um e-mail, Gabi. É importante." A frase se tornou seu mantra, a desculpa universal para cada ausência, cada momento perdido. Só mais uma reunião. Só mais esta viagem. Só mais um sacrifício pelo nosso futuro. Ele percebia agora, com uma clareza que o feria fisicamente, que enquanto ele construía o futuro deles em planilhas e projeções de lucro, o presente deles se desintegrava. A intimidade não morreu de um golpe só. Foi uma morte lenta, por 1000 cortes de negligência. As conversas sobre o dia a dia foram substituídas por seus monólogos sobre o mercado. Os jantares a dois se tornaram eventos de networking. O toque dela, que antes o acalmava, passou a ser uma interrupção. E então, a memória mais dolorosa emergiu das profundezas, nítida e cruel. Uma noite de domingo, chuvosa. Eles estavam na sala, o silêncio pesado entre eles. Gabriela virou-se para ele, os olhos cheios de uma esperança frágil, quase desesperada. "Felipe, eu estive pensando, e se a gente tentasse ter um bebê agora? Eu vi uma clínica, eles são ótimos. Talvez fosse o que a gente precisa para nos reencontrarmos." Ele se lembrava de sua reação com uma vergonha que queimava. Ele suspirou, um suspiro de enfado, como se ela estivesse pedindo algo trivial, inconveniente. "Um bebê, Gabriela, agora? Você tem noção da fase em que a empresa está? Estamos expandindo para a Europa. Eu mal tenho tempo para dormir, quanto mais para um filho. Não é o momento." "Nunca é o momento para você." Ela explodiu, a esperança em seus olhos se transformando em mágoa. "Sempre há algo mais importante, uma empresa, um contrato, uma meta. E nós? Onde nós ficamos nisso tudo?" "Isso é por nós", ele retrucou, a voz subindo. "Tudo que eu faço é para nos dar a melhor vida possível." "Eu não quero essa vida", ela gritou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. "Eu não quero um apartamento maior ou um carro mais caro. Eu quero um marido, eu quero uma família, eu quero uma vida de verdade, não uma vitrine." Ele não soube o que responder. Encarou-a, vendo não sua dor, mas um obstáculo aos seus planos. E então ele disse as palavras que selaram o destino deles. As palavras que agora ecoavam em sua cabeça como uma sentença de morte. "Se é isso que você quer, talvez você devesse procurar em outro lugar, porque é isso que eu tenho para oferecer." Ele não quis dizer aquilo como um ultimato final, mas as palavras, uma vez ditas, não puderam ser recolhidas. Foi o começo do fim. Depois daquela noite, algo se quebrou irremediavelmente. Ela parou de pedir, parou de tentar.
Um silêncio diferente se instalou entre eles, não mais pesado, mas vazio, oco, o silêncio da resignação. Meses depois, veio o divórcio, um processo civilizado, quase administrativo, como o encerramento de uma parceria de negócios. Ele se convenceu de que era o melhor para ambos, que ele a estava libertando para encontrar a vida que ela queria, enquanto ele podia se dedicar sem culpas à sua verdadeira paixão. O trabalho. Que tolo ele foi. Que arrogância cega. Felipe caminhou até a enorme janela de vidro e olhou para a cidade. Cada luz de prédio, cada farol de carro parecia um testemunho de seu sucesso. Mas o que era o sucesso agora? Uma conta bancária recheada, um nome respeitado no mundo dos negócios, muitas mulheres interessadas na vida que ele podia oferecer, mas uma solidão tão vasta quanto o oceano escuro à sua frente. Ele havia rejeitado o desejo mais profundo da mulher que um dia amou, o desejo de criar uma vida, em nome de um império que, naquela noite, parecia feito de pó. O arrependimento era uma dor física, uma pressão no peito que dificultava a respiração. Não era apenas pela gravidez dela, era por tudo. Ele a via agora, no restaurante, com aquela serenidade que ele nunca lhe proporcionou. E a pergunta que o torturava não era apenas se o filho era dele, era algo muito pior. Ele percebeu que mesmo que o filho fosse de outro homem, a felicidade dela, a realização daquele sonho, era uma acusação direta à vida que ele lhe dera. Ela só pôde ser feliz quando ele saiu de cena. Ele se afastou da janela, o reflexo de um homem derrotado, o encarando no vidro escuro. A imagem de Gabriela grávida e completa não era um fantasma. Era o espelho que refletia tudo o que ele havia se tornado. Um sucesso vazio, um rei em um castelo desabitado, lamentando a perda de um reino que ele mesmo incendiara. E no silêncio de seu império, ele sabia que o sono não viria. A noite seria longa, povoada pelas memórias de suas falhas e pelo som ensurdecedor de um coração se partindo. O seu. As semanas que se seguiram àquela noite no terraço do mar foram um purgatório para Felipe. A imagem de Gabriela, a conversa cortante, as memórias de suas falhas, tudo se fundiu em um ruído branco constante em sua mente, tornando impossível focar no império que ele construiu com tanto afinco. As reuniões se tornaram um borrão de rostos e números sem sentido. Os contratos milionários que antes lhe davam uma descarga de adrenalina, agora pareciam pedaços de papel inúteis. Ele havia perdido o rumo, o norte que sempre fora sua ambição. Agora, essa ambição parecia uma piada de mau gosto. Sua relação com Lívia se desintegrou silenciosamente. Não houve uma briga, uma discussão dramática, apenas um afastamento gradual e inevitável. Ela era inteligente o suficiente para perceber que ele estava a quilômetros de distância, perdido em um lugar que ela não podia alcançar. Ele não conseguia mais sustentar a farsa, e a honestidade de seu distanciamento foi a única cortesia que pôde lhe oferecer. O fim foi tão discreto quanto o começo, deixando Felipe ainda mais imerso em sua solidão. Foi por um acaso, ou talvez um empurrão do destino, que ele se viu diante dela novamente. Balneário Camboriú fervilhava com seu mais famoso evento cultural, uma celebração de arte que atraía colecionadores e artistas de todo o país. Felipe não tinha intenção de ir. Arte, para ele, sempre foi um investimento, não uma paixão. Mas um sócio insistiu, mencionando a importância de serem vistos, de manterem a imagem de homens cultos e bem-sucedidos. Relutantemente, Felipe concordou, vestindo outro de seus ternos impecáveis, outra de suas máscaras. Ele caminhava pelo salão de exposições, um espaço amplo e moderno, com paredes brancas e iluminação dramática, sentindo-se um completo forasteiro. O som das conversas animadas, o tilintar de taças,
Tudo parecia distante. Seus olhos passavam pelas pinturas abstratas e esculturas enigmáticas sem registrar nada, até que algo o fez parar. Uma série de fotografias expostas em uma parede de destaque capturou sua atenção com uma força magnética. As imagens eram de uma beleza melancólica e poderosa. Retratavam a solidão em meio à multidão, um barco de pesca solitário na imensidão do mar ao amanhecer. Uma cadeira vazia em uma varanda com vista para a cidade movimentada, as marcas de pés na areia sendo apagadas lentamente pelas ondas. Havia uma profundidade, uma narrativa silenciosa em cada foto que falava diretamente à alma ferida de Felipe. Ele se aproximou, hipnotizado, e então viu o pequeno cartão ao lado da primeira foto. Marés da Alma, por Gabriela Almeida. O ar lhe faltou nos pulmões. Almeida, o nome de solteira dela. Ela não era mais a senhora Montenegro. Ela era ela mesma, uma artista aclamada, expondo seu trabalho, sua alma, para o mundo ver. Então, ele a viu, a poucos metros de distância, conversando com um casal de idosos que olhava para suas fotos com admiração. Gabriela estava radiante. A gravidez, agora mais avançada, lhe conferia uma aura de poder e feminilidade. Ela usava um vestido simples, elegante, que abraçava suas curvas e falava sobre seu trabalho com uma paixão que Felipe não via nela há anos. Era a mesma paixão que ele um dia tivera por sua empresa, mas a dela parecia mais pura, mais autêntica. Ela não estava vendendo um produto, estava compartilhando uma parte de si. Ele esperou, o coração batendo descompassado, até que o casal se afastou. Esta era a sua chance. Ele precisava tentar de novo, precisava de uma resposta, por mais dolorosa que fosse. Ele se aproximou, e quando ela se virou e o viu, a luz em seus olhos se apagou instantaneamente, substituída por uma exaustão familiar. Felipe, ela disse, a voz baixa, contida. Você de novo. Seu trabalho... É incrível, Gabi. Ele começou, a sinceridade em sua voz o surpreendendo. Eu nunca soube que você tinha esse talento. Havia muitas coisas que você não sabia sobre mim, ela respondeu, a frase pairando no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Você estava ocupado demais. A verdade daquelas palavras o atingiu, mas ele não recuou. Não desta vez. Eu sei, e eu sinto muito por isso. Mais do que você pode imaginar. Ele olhou para ela, para a vida que crescia dentro dela, a fonte de sua agonia e fascínio. Eu preciso te perguntar de novo. Eu tenho o direito de saber. Gabriela cruzou os braços sobre o peito, um gesto protetor. Sua expressão endureceu, a paciência se esgotando. Direito? Que direito, Felipe? O direito que você abdicou quando me disse que um filho não era prioridade? O direito que você jogou fora em cada noite que preferiu a companhia do seu laptop à minha? Direitos não são como ações da sua empresa, que você pode guardar e resgatar quando for conveniente. Direitos são construídos, são merecidos. E você demoliu todos os seus. Ele sentiu como se o chão tivesse sido puxado debaixo de seus pés. A lógica dela era impecável, brutal. Ele não tinha argumentos, apenas um desespero crescente. Eu errei, ele disse, a voz embargada. Eu fui um tolo, cego pela ambição. Eu vejo isso agora, mas isso muda tudo. Se essa criança... Ela o interrompeu, a voz firme, cortando qualquer esperança que ele pudesse ter. É a minha escolha, a minha decisão, a minha vida. Ela nasceu do meu desejo de ter uma família, um desejo que eu tive que realizar sozinha, porque o homem com quem eu era casada me deixou claro que eu estava sozinha nisso. Você perdeu o direito de participar da minha vida no momento em que escolheu suas ambições em detrimento da nossa família. Agora, se me der licença, tenho convidados que apreciam minha arte, não as ruínas do meu passado. Com isso,
Ela se virou, encerrando a conversa com uma finalidade que não deixava espaço para réplica. Ele ficou ali, parado no meio da galeria, o zumbido das conversas ao redor se tornando um rugido em seus ouvidos. As pessoas passavam por ele, admirando a arte, enquanto ele se sentia como uma das fotografias de Gabriela. Uma figura solitária em meio à multidão, uma ruína de um passado que ele mesmo destruiu. Ele olhou mais uma vez para ela, rindo de algo que um admirador dizia, completamente imersa em seu novo mundo. Um mundo onde ele era apenas uma sombra indesejada. A dor em seu peito era diferente agora. Não era apenas arrependimento, era a agonia da impotência. Ele, o homem que sempre controlou tudo, não tinha controle algum sobre a única coisa que agora importava. A verdade estava trancada dentro dela, e ela havia deixado claro que ele nunca teria a chave. A humilhação na galeria de arte foi a gota d'água. Felipe deixou o evento sentindo-se não apenas rejeitado, mas completamente apagado da narrativa da vida de Gabriela. A firmeza dela, a lógica cortante com que ela desmantelou sua tentativa de reivindicar qualquer direito, deixou-o sem chão. A impotência era um veneno que ele nunca havia provado, e agora corria por suas veias, queimando-o por dentro. O homem que construiu um império com base em informação, estratégia e controle não podia aceitar o mistério. A incerteza sobre a paternidade daquela criança tornou-se uma obsessão, uma ferida aberta que infeccionava sua mente dia e noite. Se Gabriela não lhe desse a verdade, ele a arrancaria da realidade. A decisão foi tomada em uma madrugada insone, enquanto observava o sol nascer sobre o mar, pintando o céu com cores que só o faziam lembrar da beleza das fotografias dela. Ele faria algo que ia contra seus princípios, algo que considerava uma fraqueza em outros homens. Ele contrataria alguém para descobrir o que ele não conseguia. A ideia o enojava, parecia uma violação, uma invasão de privacidade que ele sabia que Gabriela abominaria. Mas seu desespero era maior que seu escrúpulo. A necessidade de saber superava a vergonha de como saberia. O nome do investigador particular, Ricardo Vargas, veio de um contato de negócios, um homem que já havia precisado de serviços discretos no passado. O escritório de Vargas não ficava na glamourosa Avenida Atlântica, mas em uma rua comercial modesta no centro da cidade, um lugar anônimo para negócios que prosperavam nas sombras. Felipe sentou-se em frente a Vargas, um homem de meia idade com olhos cansados que pareciam já ter visto todas as facetas da miséria humana. Felipe sentiu-se sujo apenas por estar ali. Quero que descubra a origem da gravidez da minha ex-esposa, Gabriela Almeida, diz Felipe, a voz firme, tentando soar como se estivesse fechando um negócio, não expondo o fracasso de sua vida. Quero saber tudo. Quando começou? Com quem? Onde? Quero uma linha do tempo. Vargas ouviu sem expressar surpresa ou julgamento, anotando os detalhes em um bloco de notas. Para ele, era apenas mais um caso de coração partido e orgulho ferido. Entendido, Sr. Montenegro. Serei discreto. Você terá seu relatório em breve. Os dias de espera foram uma agonia. Cada telefonema o fazia pular, cada e-mail o enchia de uma mistura de pavor e expectativa. Ele tentou se ocupar com o trabalho, mas era inútil. Sua mente estava em outro lugar, seguindo os passos invisíveis de um estranho que vasculhava a vida da mulher que ele um dia prometeu proteger. Ele se sentia um traidor, mas a obsessão era um mestre cruel. O envelope pardo chegou em uma tarde cinzenta e chuvosa. Felipe o segurou nas mãos, o papel parecendo pesar uma tonelada. Ele o levou para seu escritório, fechou a porta e serviu-se de uma dose de uísque, as mãos tremendo ligeiramente. Com um suspiro profundo, ele rasgou o envelope e começou a ler. O relatório era frio,
factual, uma lista de datas, horários e lugares que juntos pintavam um quadro devastador. Não havia outro homem. Não havia um novo amor, um romance secreto que justificasse a gravidez. A verdade era muito mais complexa e infinitamente mais dolorosa. Vargas havia descoberto registros de consultas e viagens. As datas fizeram o sangue de Felipe gelar. Gabriela havia começado a pesquisar clínicas de fertilidade em São Paulo meses antes do divórcio. A primeira consulta estava marcada para a semana seguinte, aquela fatídica noite em que ele rejeitara seu pedido para tentarem ter um filho. O relatório detalhava as viagens dela, sempre sozinha. Os voos para São Paulo, os nomes das clínicas especializadas, os procedimentos, tudo estava ali, em preto e branco. Ela não o havia traído com outro homem. Ela havia seguido em frente com o sonho deles, ou melhor, o sonho dela, sozinha. Ela havia decidido que se não podia ter uma família com ele, teria uma por conta própria. Felipe largou os papéis sobre a mesa, a cabeça caindo entre as mãos. A culpa o atingiu com a força de um maremoto, uma onda esmagadora que o deixou sem ar. Não era uma culpa abstrata pelo passado. Era uma culpa concreta, visceral. Ele a visualizou. Gabriela, sozinha em salas de espera de clínicas, cercada por casais que se apoiavam de mãos dadas. Gabriela, sozinha em quartos de hotel em uma cidade estranha, após procedimentos médicos invasivos e emocionalmente desgastantes. Gabriela, recebendo a notícia da gravidez, a maior alegria de sua vida, sem ter com quem compartilhar, sem um abraço, sem uma mão para segurar. A solidão que ele a forçava a sentir. A frase dela no restaurante ecoou em sua mente. Estar sem você não significa estar sozinha. Que mentira corajosa. Ela estava terrivelmente sozinha, e a culpa era inteiramente dele. Ele não apenas havia se recusado a construir um sonho com ela. Ele a havia abandonado no exato momento em que ela mais precisava de um parceiro, de um amigo, de um marido. Ele a deixou para lutar a batalha mais importante de sua vida, completamente desarmada de apoio. A frieza dela, a forma como ela o afastava, tudo fez sentido de uma maneira nova e terrível. Não era apenas mágoa, era autoproteção. Ela havia construído uma fortaleza ao redor de si mesma e de seu filho, porque quando mais precisou, ele não estava lá para ser sua muralha. Ele era a tempestade da qual ela precisava se proteger. O uísque no copo permaneceu intocado. Felipe não queria anestesiar a dor. Ele sentia que merecia cada grama dela. Ele se levantou e foi até a janela olhando a chuva que castigava a cidade. A imagem de Balneário Camboriú, antes um símbolo de sua conquista, agora parecia um cenário melancólico para sua tragédia pessoal. Ele havia conquistado o mundo, mas no processo havia perdido sua alma. E ao tentar descobrir a verdade para aliviar sua própria agonia, ele só havia encontrado a prova irrefutável de sua monstruosidade. A criança que Gabriela carregava era de uma forma ou de outra filha de sua negligência. E essa era uma verdade muito mais pesada para carregar do que qualquer incerteza. Ele parou de tentar se distrair com o trabalho. O império de tecnologia, antes o centro de seu universo, agora parecia um monumento à sua própria estupidez. Ele passava os dias em seu apartamento, a vista para o mar servindo como uma tela em branco para suas projeções de remorso. Ele imaginava Gabriela em cada etapa de sua jornada solitária, e cada imagem era uma nova facada em seu coração. A vida, no entanto, tem uma maneira de forçar o movimento, mesmo quando a alma deseja a paralisia. E em Balneário Camboriú, o mar dita o ritmo. Naquela noite o céu se abriu. Uma tempestade violenta, daquelas que parecem querer arrancar a cidade do continente, desabou sobre a costa. Ventos uivantes açoitavam as janelas do apartamento de Felipe, e a chuva caía em cortinas tão densas que a linha entre o céu e o mar desaparecia.
Para Felipe, o caos lá fora era um reflexo perfeito da tempestade dentro dele. Ele estava no meio de uma teleconferência com investidores de Tóquio, uma reunião crucial que ele se forçara a atender. Falava sobre projeções de crescimento e novas tecnologias, mas sua voz soava oca, as palavras automáticas, desprovidas de qualquer convicção. Foi então que seu celular pessoal, que ele deixou de lado, começou a vibrar insistentemente sobre a mesa de vidro. Era um número desconhecido. Ele ignorou. A ligação caiu e, segundos depois, começou de novo, e de novo. Havia uma urgência na insistência que perfurou a névoa de sua apatia. Com um pedido de desculpas murmurado aos investidores, ele atendeu a chamada, a voz ríspida. Alô? Felipe? A voz do outro lado era fraca, ofegante, quase irreconhecível. Mas ele a conheceria em qualquer lugar, em qualquer condição. Gabriela? Ele perguntou, o coração disparando, o sangue gelando em suas veias. O que aconteceu? Onde você está? Eu estou no meu estúdio, ela disse, a voz entrecortada por um gemido de dor. A tempestade, a energia acabou. Estou sentindo umas dores muito fortes. Eu tentei ligar para a Júlia, minha amiga, mas o celular dela está fora de área. A rua está inundada. Não consigo chamar um táxi. Eu não sabia para quem mais ligar. Cada palavra dela era uma confissão de seu completo isolamento. Ela, a mulher forte e independente, que o havia afastado com tanta firmeza, estava agora recorrendo a ele, seu último recurso, sua única opção em um momento de pânico. A ironia era esmagadora. Não se mova, me diga o endereço, estou indo para aí agora, ele disse. A mente antes letárgica agora funcionando com uma clareza e velocidade que não sentia há meses. Felipe, espere, é complicado, a rua... Não me importa, estou indo, ele repetiu, a voz não deixando espaço para discussão. Ele desligou o telefone e, sem uma palavra de explicação, encerrou a teleconferência, deixando os investidores japoneses em um silêncio atônito do outro lado do mundo. Em segundos, ele estava de pé, pegando as chaves de seu SUV, o único veículo capaz de enfrentar as ruas alagadas. O império podia ruir, os negócios podiam quebrar, nada mais importava. Dirigir pela cidade era como navegar em um rio furioso. A água subia pelas portas do carro e os ventos ameaçavam arrancar árvores e postes de luz. Mas Felipe não sentia medo. Sentia apenas um propósito, uma urgência que o consumia. Ele precisava chegar até ela. Era a única coisa no mundo que importava. O estúdio de Gabriela ficava em uma parte mais antiga e boêmia da cidade, um charmoso sobrado que ele nunca havia visitado. A rua estava, como ela dissera, um caos. Água barrenta cobria as calçadas. Ele estacionou o mais perto que pôde e saiu na tempestade, a chuva e o vento o atingindo com força total. A porta do estúdio estava destrancada. Ele entrou em um ambiente escuro, iluminado apenas pelos relâmpagos que cortavam o céu. O lugar cheirava a produtos químicos de fotografia e a ozônio da tempestade. E então ele a viu. Gabriela estava caída no chão, apoiada em um sofá, o rosto pálido e coberto de suor, os olhos fechados em agonia. Uma poça d'água se formava ao seu redor, vinda de uma goteira no teto. A cena era de um desamparo absoluto. A mulher forte, a artista radiante, a fortaleza inexpugnável havia desmoronado. "Gabi!" ele gritou, correndo até ela. Ela abriu os olhos e neles ele viu uma mistura de dor, medo e uma vulnerabilidade que o partiu ao meio. "Felipe", ela sussurrou, "está doendo muito. Me ajuda, meu filho." Ele se ajoelhou ao lado dela, sem se importar com a água que encharcava suas calças de grife. Com uma delicadeza que ele não sabia que possuía, ele a pegou nos braços. Ela era mais pesada do que ele se lembrava, mas ele mal sentiu o esforço. A adrenalina e o desespero lhe deram uma força sobre-humana. "Eu vou te levar para o hospital",
Ele disse, a voz firme para esconder o próprio pânico. Vai ficar tudo bem. Vocês vão ficar bem. Eu estou aqui. Ele a carregou para fora, de volta para a fúria da tempestade. Cada passo em direção ao carro era uma batalha contra os elementos. Ele a protegeu com o próprio corpo, sentindo a chuva gelada em suas costas, enquanto a aninhava contra seu peito. Ela gemeu de dor em seus braços, e o som o impulsionou para a frente. A viagem até o hospital foi a mais longa de sua vida. Ele dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a mão dela, que estava fria como gelo. Ele não parava de falar, dizendo a ela para respirar, que eles estavam quase lá, que ela era forte, que tudo ficaria bem. Ele não sabia se estava tentando convencer a ela ou a si mesmo. Quando chegaram à entrada de emergência do hospital, ele não esperou por uma maca. Abriu a porta, pegou-a nos braços novamente e entrou correndo, gritando por ajuda. Enfermeiros e médicos surgiram. E em um turbilhão de movimentos, ela foi tirada dele e colocada em uma maca, sendo levada para dentro por um corredor iluminado. Ele ficou para trás, parado no meio da entrada, encharcado, ofegante, o coração martelando no peito. Uma enfermeira se aproximou com uma prancheta. O senhor é o marido? A pergunta o pegou de surpresa. Marido, a palavra que ele não tinha mais o direito de usar. Ele olhou para o corredor por onde ela desapareceu. Eu sou o Felipe. Ele respondeu, a única verdade que lhe restava. Eu sou o responsável por ela. O tempo na sala de espera do hospital se arrastava com uma lentidão cruel. Cada tic-tac do relógio na parede era uma batida de martelo em seus nervos. Felipe andava de um lado para o outro, as roupas encharcadas grudando em seu corpo, o cheiro de antisséptico e ansiedade preenchendo o ar. Ele era uma ilha de desordem em meio à calma estéril do ambiente. As horas passavam. E a falta de notícias era uma forma de tortura. A tempestade lá fora havia diminuído, mas a que rugia dentro dele estava em seu auge. Ele se sentou, levantou, andou mais um pouco. Pegou o celular e viu as dezenas de chamadas perdidas de seus sócios. Ignorou todas. Aquele mundo de negócios, de metas e lucros parecia pertencer a outra vida, a outro homem. O único universo que existia agora estava contido atrás daquelas portas duplas, onde Gabriela e uma vida desconhecida lutavam. Finalmente, um médico apareceu, o rosto cansado, mas calmo. O responsável por Gabriela Almeida. Felipe se adiantou, o coração na garganta. Sou eu. Como ela está? E o bebê? A situação era complicada, começou o médico, a voz grave. Ela chegou com um quadro de pré-eclâmpsia severa, agravado pelo estresse e pelo esforço. A pressão estava perigosamente alta. Tivemos que realizar uma cesariana de emergência. Foi um parto difícil. Felipe sentiu o chão sumir. Mas eles estão bem? Ela está bem? A mãe está estável, mas muito fragilizada. Ela está descansando na sala de recuperação. O bebê, um menino, nasceu prematuro, mas está reagindo bem na incubadora. Ele é um lutador. O médico fez uma pausa, olhando para Felipe com uma expressão que misturava profissionalismo e compaixão. Foi por pouco, Sr. Montenegro. O senhor a trouxe no momento exato. Aquelas palavras, o senhor a trouxe no momento exato, não trouxeram alívio, mas uma nova onda de culpa. Se ele não tivesse sido a última opção dela, se ela tivesse tido alguém para ligar antes, talvez não tivesse chegado a esse ponto. Ele não era um herói, era o lembrete vivo do sistema de apoio que ela não tinha. Posso vê-la? Ele perguntou, a voz rouca. Ela ainda está sob o efeito da anestesia, mas pediu para vê-lo assim que acordasse. É por aqui. O médico o guiou por corredores silenciosos até uma sala de recuperação. E lá estava ela, deitada na cama, pálida, parecendo incrivelmente frágil em meio aos lençóis brancos e aos monitores que piscavam ritmicamente. Vê-la assim,
tão vulnerável, era mais doloroso do que qualquer palavra dura que ela já lhe dissera. Ele se aproximou e sentou-se na cadeira ao lado da cama, com medo de fazer qualquer ruído que pudesse perturbá-la. Ele ficou ali, em silêncio, por um tempo que não soube medir, apenas observando a subida e descida suave de seu peito. Lentamente, os olhos dela se abriram turvos e desorientados a princípio. Então, eles focaram nele. Não havia frieza, não havia raiva. Apenas um cansaço profundo que parecia vir da alma. Felipe, ela sussurrou, a voz fraca, um fiapo de som. Eu estou aqui, Gabi, ele respondeu, inclinando-se, a mão pairando sobre a dela, incerto se tinha o direito de tocá-la. Você está bem. O bebê está bem. É um menino. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer dos cantos dos olhos dela, traçando um caminho em seu rosto pálido. Eu fiquei com tanto medo, ela confessou, a fortaleza que ela construíra ao seu redor finalmente desmoronando por completo. Foi ela quem moveu a mão, os dedos buscando os dele. Ele a segurou, a pele dela fria, mas o gesto era um elo, uma ponte sobre o abismo de mágoa que os separava. O médico disse, ela começou, a voz ganhando um pouco mais de força, uma urgência que o alarmou. Ele disse que foi arriscado, que eu preciso ficar em observação. Felipe, eu preciso te pedir uma coisa. Qualquer coisa, ele disse, e nunca havia sido tão sincero em sua vida. Ela respirou fundo, reunindo suas forças. Seus olhos o prenderam, e neles ele viu a verdade nua, desprovida de orgulho ou ressentimento. O bebê, ele é seu, Felipe. Seu filho, nosso filho. A confissão, a verdade que ele perseguira com tanta obsessão, finalmente dita, não trouxe a explosão de alegria ou raiva que ele imaginara. Trouxe apenas um silêncio profundo, pesado, que preencheu todo o espaço da sala. Era dele. O tempo todo era dele. A jornada solitária dela, as clínicas, a dor, o medo. Ela havia feito tudo para ter o filho deles. Ele foi concebido pouco antes de nos separarmos. Ela continuou, como se lesse a confusão em seu rosto. Daquela última vez, eu já tinha iniciado o processo. Eu não te contei porque eu não queria que você ficasse por obrigação. Eu não queria um pai ressentido. Eu queria que você ficasse porque me amava. E quando você não ficou, eu decidi que seria mãe sozinha. Seria melhor para ele ter uma mãe feliz do que pais que viviam em uma guerra fria. A lógica dela era altruísta e devastadora. Ela o estava protegendo de si mesmo, protegendo o filho de um pai que ela acreditava não o querer. Gabi, Ele começou, mas as palavras morreram. O que ele poderia dizer? Que ele era um tolo? Que ele havia mudado? Seriam apenas palavras vazias diante da magnitude do sacrifício dela. Escute, ela disse, a mão apertando a dele com uma força surpreendente. Eu estou fraca. E se algo acontecer comigo, você precisa me prometer. Prometa que vai cuidar dele, que não vai ser o pai que você foi o marido. Prometa que ele será sua prioridade, que você vai amá-lo, Felipe. Prometa. A súplica dela, nascida do medo e do amor maternal mais profundo, quebrou a última barreira dentro dele. As lágrimas que ele segurou por semanas, meses, finalmente vieram, quentes e silenciosas. Ele não chorava pelo filho que acabara de descobrir, mas pelo homem que ele não fora, pela dor que causara, pelo amor que quase destruiu. Ele se inclinou, pressionando a testa contra as mãos unidas deles. Eu prometo, Gabriela. Ele disse, a voz embargada, cada palavra um voto sagrado. Eu prometo, nada vai acontecer com você e eu vou estar aqui. Para vocês dois, eu não vou cometer os mesmos erros. Eu nunca mais vou deixar vocês sozinhos. Naquele momento, no silêncio de uma sala de hospital, com o som dos monitores como única testemunha, algo mudou para sempre. Não era sobre perdão ou sobre reatar um romance. Era sobre uma promessa.
Uma promessa de um homem que havia perdido tudo e que, na beira do abismo, recebia a chance mais improvável e aterrorizante de todas. A chance de se redimir. A chance de finalmente aprender a amar. Os dias que se seguiram foram a prova de fogo de seu novo compromisso. Enquanto Gabriela se recuperava lentamente, a fragilidade dela sendo um lembrete constante da gravidade do que haviam passado, Felipe começou a construir, tijolo por tijolo, a ponte sobre o abismo que ele mesmo cavara. Sua primeira ação, ainda no hospital, foi pegar o celular e, com uma calma que surpreendeu a si mesmo, desmontar o império que o definiu por tanto tempo. Ele ligou para seu principal sócio e, em uma conversa breve e definitiva, anunciou que estava se afastando. Não era uma licença, não era um período sabático, era uma renúncia. Ele delegou todas as suas responsabilidades, transferiu o controle, efetivamente se demitindo da vida que o consumiu. O sócio, chocado, tentou argumentar, falou em catástrofe, em perda de mercado. Felipe ouviu e respondeu com uma serenidade inabalável. Eu tenho uma nova prioridade, nada mais importa. Ele não sentiu um pingo de arrependimento. Pelo contrário, sentiu um alívio imenso, como se tivesse se livrado de um peso que carregava há anos sem perceber. Enquanto Gabriela descansava, Felipe passava horas na UTI neonatal, olhando através do vidro da incubadora para o pequeno ser que redefinia seu mundo. O menino, a quem decidiram chamar de Léo, era minúsculo, frágil, conectado a tubos e fios que monitoravam cada respiração. Felipe conversava com ele através do vidro, a voz baixa, contando-lhe sobre o mar, sobre o som das ondas, sobre a mãe forte que o esperava. Os enfermeiros, acostumados a pais ansiosos, observavam aquele homem de terno caro que aparecia todos os dias e ficava por horas a fio, em uma vigília silenciosa e devota. Quando Gabriela teve alta, mas Léo ainda precisava ficar no hospital, Felipe transformou a rotina deles. Ele a buscava em casa todas as manhãs, dirigindo com um cuidado que ela nunca viu nele. Levava-a ao hospital, sentava-se ao lado dela, enquanto ela segurava a mãozinha de Léo através da abertura da incubadora, e depois a levava para casa, garantindo que ela se alimentasse e descansasse. Ele não fazia grandes gestos, não trazia flores ou presentes caros. Sua dedicação estava nas pequenas coisas, nas ações cotidianas que ele sempre havia negligenciado. Ele aprendeu a linguagem silenciosa da paternidade de UTI, o significado de cada bip dos monitores, a importância do contato pele a pele, a alegria de ver o filho ganhar alguns gramas. Ele lia livros sobre bebês prematuros, conversava com os médicos, fazia perguntas. Ele estava presente, totalmente, incondicionalmente presente. Gabriela observava tudo em um silêncio cauteloso. A desconfiança, construída ao longo de anos de decepções, era uma muralha alta. Ela via as ações dele, mas seu coração hesitava em acreditar. Era fácil ser dedicado na crise. A verdadeira prova viria na normalidade, na rotina do dia a dia. Mas aos poucos ela começou a notar as mudanças. Não era apenas o que ele fazia, mas como fazia. Havia uma humildade em seus olhos, uma paciência que ele nunca tivera. O homem arrogante e impaciente que vivia para o próximo negócio havia desaparecido, substituído por um homem que encontrava significado em aquecer uma sopa ou em simplesmente sentar-se ao lado dela em silêncio, oferecendo o conforto de sua presença. O dia em que Léo finalmente teve alta foi um renascimento para todos eles. Felipe havia preparado o apartamento de Gabriela, montando o berço, abastecendo a despensa, garantindo que tudo estivesse perfeito. Quando entraram em casa com o pequeno pacote nos braços, o lugar que antes era o refúgio solitário de Gabriela tornou-se o embrião de um lar.
As primeiras semanas foram um borrão de mamadas noturnas, trocas de fraldas e um cansaço profundo que nenhum dos dois conhecia. E foi nesse caos, nessa exaustão, que a verdadeira transformação de Felipe se tornou inegável. Ele assumiu as madrugadas, deixando Gabriela dormir. Ele aprendeu a dar banho no bebê, suas mãos grandes e antes desajeitadas, tornando-se surpreendentemente gentis. Ele decifrava os diferentes tipos de choro, balançando Léo por horas, até que ele se acalmasse. Uma noite, por volta das 3 da manhã, Gabriela acordou com o silêncio. A cama ao seu lado estava vazia. Ela se levantou, preocupada, e seguiu o som de uma melodia suave vinda da sala. A cena que encontrou a fez parar no batente da porta, o coração apertado. Felipe estava sentado na poltrona, com Léo dormindo profundamente em seu peito. Ele não estava no celular, não estava com o laptop. Estava apenas ali, ninando o filho, o rosto iluminado pela luz suave de um abajur, uma expressão de paz e adoração que ela nunca pensou que veria nele. Ela não disse nada, apenas observou, e naquele momento a última parede de sua desconfiança começou a ruir. Aquilo não era uma performance. Aquilo era real. Era um pai apaixonado por seu filho. As ações dele continuaram a falar mais alto que qualquer palavra. Ele vendeu seu apartamento de luxo na cobertura, o símbolo de sua antiga vida, e usou o dinheiro para criar um fundo para a educação de Léo. Ele se mudou para um lugar menor, mais simples, perto do estúdio dela. Ele não tentou forçar uma reaproximação romântica. Ele focou em ser um parceiro na criação do filho deles, respeitando o espaço dela, ganhando sua confiança dia após dia. Ele começou a se interessar pelo trabalho dela, não como um investidor, mas como um admirador. Pedia para ver suas novas fotografias, ouvia enquanto ela falava sobre luz e composição, e a incentivava a voltar ao estúdio quando se sentisse pronta. Ele estava aprendendo a vê-la, a enxergá-la de verdade, não como uma extensão de si mesmo, mas como a mulher incrível e talentosa que ela era. A transformação dele era tão profunda que se tornava visível. As linhas de estresse em seu rosto suavizaram. Ele sorria mais, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Ele trocou os ternos caros por roupas confortáveis. O homem que antes precisava da admiração do mundo, agora encontrava toda a validação de que precisava no sorriso banguela de seu filho. Ele não havia apenas mudado suas prioridades, ele havia encontrado um novo propósito, uma felicidade mais silenciosa, mas infinitamente mais profunda. E Gabriela, testemunha diária dessa metamorfose, começou a sentir algo que pensava estar morto para sempre: esperança. O tempo, que antes fora o inimigo de Felipe, o marcador de oportunidades perdidas e prazos implacáveis, tornou-se seu aliado. Ele tecia os dias com a linha da paciência, e cada dia era um ponto a mais no bordado de uma nova confiança. A esperança que brotou no coração de Gabriela foi regada não por palavras, mas por uma constância que ela nunca conhecera nele. A presença de Felipe na vida dela e de Léo deixou de ser uma ajuda emergencial para se tornar um pilar, uma certeza suave e inabalável. A decisão de dar uma nova chance ao relacionamento não aconteceu em um momento único e dramático. Foi uma conclusão silenciosa a que Gabriela chegou ao longo de meses de observação. Aconteceu na soma das manhãs em que ela acordava e o encontrava na cozinha, preparando o café do jeito que ela gostava, com Léo balbuciando feliz em seu cadeirão. Aconteceu nas tardes em que ele a incentivava a ir para seu estúdio dizendo: "Vá, crie, eu cuido de tudo aqui", dando a ela o espaço para ser artista, algo que ele nunca havia feito.
Aconteceu nas noites em que, exaustos, eles se sentavam no sofá, não para discutir problemas ou negócios, mas para simplesmente compartilhar o silêncio confortável de quem enfrentou o dia juntos. Certa noite, depois de colocarem Léo para dormir, eles estavam na varanda do apartamento dela, olhando as luzes da cidade, que um dia representaram mundos tão diferentes para eles. Você sabe, Felipe, Gabriela começou, a voz pensativa. Eu passei tanto tempo construindo muros ao meu redor para me proteger da dor que você me causou. Eram muros altos, fortes. Eu tinha certeza de que ninguém jamais os derrubaria. Felipe a ouvia, o coração apertado sem interromper. Ele não ofereceu desculpas. Sabia que o tempo para palavras já havia passado, mas você não tentou derrubá-los. Ela continuou, virando-se para olhá-lo. Você não veio com um ariete. Você simplesmente sentou-se do lado de fora, no frio, e esperou. Dia após dia. Você cuidou do jardim ao redor dos muros, plantou flores, esperou o sol, e aos poucos, eu mesma abri o portão. Lágrimas brotaram nos olhos de Felipe, mas desta vez não eram de culpa, mas de uma gratidão avassaladora. Eu teria esperado para sempre, Gabi, ele disse, a voz embargada. Eu sei, ela respondeu, e pela primeira vez em anos, ela estendeu a mão e tocou seu rosto, um gesto de carinho, de aceitação. Eu sei disso agora. A partir daquele dia, eles começaram a reconstruir não o que tinham antes, mas algo inteiramente novo. A vida deles em Balneário Camboriú assumiu um ritmo diferente, mais simples e autêntico. Felipe, o ex-magnata da tecnologia, descobriu um talento inesperado para consertar coisas. Começou com os brinquedos de Léo, depois os equipamentos do estúdio de Gabriela e logo estava ajudando vizinhos, encontrando uma satisfação profunda no trabalho manual, em ver o resultado concreto de seu esforço. Ele não precisava mais de um império para se sentir valioso. Gabriela, por sua vez, floresceu. Com o apoio de Felipe, sua arte ganhou uma nova dimensão. Ela começou uma nova série fotográfica, desta vez não sobre a solidão, mas sobre as pequenas alegrias da vida cotidiana. As mãos de Felipe segurando o pezinho de Léo, a sombra deles projetada na calçada durante um passeio, o riso do filho ecoando pela casa. Sua obra tornou-se um sucesso ainda maior, não por ser comercial, mas por ser visceralmente honesta. Eles aprenderam a equilibrar amor, carreira e felicidade de uma forma que antes parecia impossível. A carreira não era mais uma competição ou uma fonte de conflito, mas uma expressão das paixões individuais que se complementavam. A felicidade não estava mais em coberturas de luxo ou em champanhes caros, mas em construir um castelo de areia com Léo na praia, em cozinhar juntos em uma noite de terça-feira, em adormecer de mãos dadas, exaustos e contentes. A história deles, que começara com a visão chocante em um restaurante sofisticado, encontrou seu verdadeiro clímax não em uma crise, mas na paz. Em uma tarde de outono, com o céu pintado em tons de laranja e rosa, a família caminhava pela praia central. Felipe segurava a mão de Gabriela e, com a outra, empurrava o carrinho onde Léo apontava com entusiasmo para as gaivotas. Ele olhou para o rosto de Gabriela, iluminado pelo pôr do sol. As linhas de preocupação haviam sido substituídas por um sorriso sereno. Ela encontrou o olhar dele e, naquele silêncio, comunicaram tudo. O perdão, a gratidão, o amor que havia sido testado pelo fogo e ressurgido mais forte, mais puro. Ele se lembrou do homem que era, aquele que via o mundo do topo de um arranha-céu, acreditando que controlava tudo. Que tolo ele fora! O verdadeiro controle, a verdadeira riqueza, não estava em possuir o mundo, mas em segurar a mão da mulher que amava e do filho que era o melhor de ambos. Enquanto o sol mergulhava no oceano, projetando a silhueta deles na areia molhada, Felipe Montenegro soube,
com uma certeza que vinha do fundo da alma, que finalmente estava em casa. O caminho havia sido tortuoso, pavimentado com arrependimento e dor, mas os levara até ali. E ali, com o som das ondas como trilha sonora e o calor da mão de sua família na sua, estava um futuro promissor, um novo começo que eles construiriam juntos, um dia de cada vez. E assim, na simplicidade de um pôr do sol na praia, a jornada deles nos ensina que o verdadeiro sucesso não é medido pela altura dos arranha-céus que construímos, mas pela força das pontes que reconstruímos em direção a quem amamos. O que vocês acharam da incrível transformação de Felipe e da força de Gabriela? Acreditam que o amor verdadeiro merece uma segunda chance, mesmo depois de feridas tão profundas? Deixem suas opiniões e reflexões aqui nos comentários. A sabedoria de vocês enriquece nossa comunidade. Se esta história tocou seu coração e o fez acreditar no poder da mudança, por favor, deixe sua curtida e, o mais importante, inscreva-se no canal. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo relatos emocionantes como este. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.